Olá, boa noite. O primeiro turno do Brasileirão se foi, mas a edição desta segunda do Cartão Verde está só começando. Vamos juntos fazer um balanço do que vimos acontecer até agora no principal torneio de futebol do país. Mas antes, confira alguns dos nossos destaques de hoje. O jogo entre Flamengo e Santos no Maracanã, decidido com um golaço do artilheiro do Brasileirão. A vitória do Palmeiras sobre o Cruzeiro, que manteve Mano Menezes com 100% de aproveitamento no comando do time alviverde. O empate do São Paulo com o CSA, que fez o tricolor paulista deixar o gramado do Morumbi vaiado. Ele viveu a várzea, vestiu a camisa de alguns dos times mais emblemáticos da capital paulista e quis o destino que fosse dele o gol mais cultuado da história do Corinthians. Basílio é o convidado de hoje do Cartão Verde. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. De bem mesmo com a vida em matéria de futebol, só se for flamenguista. E acho que não me engano, mas nem palmeirenses, com esse embalo construído na esteira da chegada do Mano Menezes, são páreo nesse sentido, pois sonhavam com outros paraísos e tal. Também não creio que nem santistas e muito menos corintianos ou são paulinos possam neste momento dizer que estão confortáveis vendo o que têm visto seus respectivos times fazerem em campo nas últimas rodadas. Nós aqui estamos aproveitando o momento, nas últimas semanas temos tido o prazer de formar aqui grandes escalações e hoje não é diferente. Estão aqui, além de nossos titulares, Roberto Rivelino e Vitor Birner, que você vai ver aí na sequência, o jornalista Juca Kfouri, que dá até para chamar de titular, nunca perdeu essa condição, pois é parte da história desse programa, e Basílio, que já vimos aí na escalada e pela posição que ocupa, eu sei também, se sente muito íntimo do Cartão Verde e é bom que seja assim. Muito boa noite a todos e vou confessar outra coisa para vocês, sabe que o pessoal que acompanha o Cartão Verde é muito boa praça, mas de vez em quando pega no nosso pé. Eu tenho certeza que alguém hoje vai falar, mas esse programa tá muito corintiano. Eles vão ter uma certa razão. Mais ou menos. Apesar da gente nunca esquecer um bom jornalismo, não é, Vitor Beno? Você não acha que eles têm razão? Eu acho que o programa está muito corintiano. Não sei se a pauta estará, se o debate também, mas a formação é inegável. Você tem o maior jogador da história do clube, o jogador que fez o gol mais importante da história do clube e o jornalista mais importante tudo que entre aspas, da história do clube. Vocês podem se defender se achar que é o caso. Ô, Vladimir, vou te dizer uma coisa. Até fiquei bravo aqui com alguém que mandou eu mudar de lugar, porque eu estava aqui no meio. Eu sei. Eu estava entre o Basílio e o Rivelino. Eu estou simplesmente... Você é testemunha que eu quis que você realizasse seu sonho, né? Eu estou simplesmente entre o maior jogador que já vestiu a camisa do Corinthians, chamado Roberto Rivelino. Apoiado. E estou ao lado do cara que, quando um dia me perguntaram, Juca, se você não fosse você queria ser quem? Eu disse, não se trata de se eu não fosse eu queria ser quem. Eu queria ser o Basílio. Eu queria ter nascido Basílio, feito o gol de 77, corrido pro alambrado e morrido. Só isso. Não precisava mais nada. Porra, aí você quer me derrubar. Mais nada. Pô, você está na vontade, então, Basílio. Porque, É isso. continua desfrutando a condição de herói corintiano, não é? Isso. Basta isso. Mas isso nos dá o maior orgulho, né, de ter esse tipo de referência, porque, querendo ou não, quando eu encontro o Juca, eu fico muito feliz e fico muito tranquilo em poder trocar ideia com ele. A primeira pessoa que eu cheguei aqui e encontrei foi justamente ele. Pô, e tem uma meiuca aí também, né, Riva? Porque, pelo que eu sei, você já tinha indicado o Basílio para ir para o Corinthians antes dele chegar no Corinthians. Duas vezes. Assim? Duas vezes? Duas. E não deu Então certo. você era um cara teimoso, hein, Basílio? E além do que, eu tive a oportunidade de jogar com o Basílio também. Não joguei no Corinthians, mas joguei na Portuguesa. Foi convidado por inauguração do estádio do Canindé. Oswaldo Teixeira Duarte, estádio. Exatamente. E eu joguei com a camisa da Lusa, que eu sinto saudade de não ver a Lusa daquele tempo. Todos nós sentimos. E se enfrentaram também. A gente vai mostrar isso aí. Quer falar de alguém aí, Vitor Birner? Eu acabei de abrir o Twitter, Vadir, não se precipite. Mas já podemos falar que já apareceu de cara a Fátima Brasília, a Marcela, o Ari Almeida, já cumprimentando todo mundo por aqui, a Lari, o Celso Dario Unzelt, o Fernando, o Urbano, tempos do futebol. O que Celso Dario Unzelt disse? Quem que é esse cara aí? Ele tá curtindo as coisas aqui. O Thiago Tag tá dando um ótimo dia a todos para falar do Alfácio,
tá pegando no pé do Cássio já aqui. Adriano Fernandes falando que agora tá começando bem a semana. Thiago Tag é palmeirense. Thiago Tag não sabia mais, é o ex-marido da Renata Pedini. Espero que você lembre de Renata Pedini. Claro que lembro de Renata Pedini. Márcio Custódio fala que o São Paulo está tirando dente de pedra. Sabrina Fernandes fala que os dois têm pensamentos referentes ao futebol, anos à frente da velha guarda nacional. Qualquer um dos dois cairia bem em qualquer clube brasileiro. Já respondendo a nossa pesquisa, a gente vai falar muito sobre isso. E eu ia levantar, porque você é o maior defensor aqui no Cartão Verde de futebol raiz. Quando eu fico vendo o currículo do Basílio, por exemplo, jogou no Nacional, jogou no Juventus, jogou na Portuguesa. É ou não é raiz? É muito. Muito. Mas muito sempre mesmo. sonhou jogar no Corinthians, né, Basílio? Que era o time do coração. Não, a questão não é só de Eu ia sonhar. falar um negócio, mas ia soar puxa-saquismo. Eu ia falar que o Corinthians também é raiz, né, Juca? De certa Só forma, raiz, né? pô, imagina. Só aquele campo lá do fundo do terrão, né? famoso. Então, olha, eu vejo assim que a minha carreira, ela foi muito rápida. Quando o Riva foi fazer essa participação, que a Portuguesa estava homenageando os grandes ídolos, e o Rivelino veio pelo Corinthians, o César Maluco veio pelo Palmeiras, o Héctor Silva também veio pelo Palmeiras. Teve mais jogadores que a Portuguesa estava homenageando por causa da inauguração do estádio Oswaldo Teixeira Duarte. E para nós era um prazer muito grande. Eu, quando joguei com o Riva, que ele no cantinho da boca falou assim, vou te levar pra lota. Aí eu falei, pô, caiu do céu essa grande proposta. Mas as duas vezes eu não consegui ir para o Corinthians. E eu vim justamente depois da saída do Riva. Isso foi a minha lamentação. Você é garoto, não deve ter visto. A dupla Badeco-Basílio era extraordinária. Não era qualquer coisa. Era uma coisa assim. Eu, com a minha idade, perdi certas coisas, viu? Não só essa. O Júlio, quando fala raiz, mas raiz, você vê um Juventus, falar de Juventus naquela época. Era um prazer você jogar no Juventus. Tanto é que nós estamos conversando lá, o Luizinho, pequeno polegar, teve uma passagem no Juventus maravilhosa. Mesmo o Nacional, a tradição que tinha o Nacional naquela época. Isso. Então, tinha prazer para você jogar nesses clubes. Você chegou a jogar contra o Ipiranga, né, Riva? Ou não? Não. Ipiranga não. Aí também, pô, Juca. Menos. Que isso, contra o Ipiranga? Eu lembro do Mário Travalini. Mário Travalini que jogou, acho que no Ipiranga, né? Eu acho que sim. Então... Lanzoninho, você não... Lanzoninho, sim. Lembro aqui da Comendador de Souza, inclusive. Ipiranga tinha um ataque que foi famoso, né, Juca? Eu lembro de fazer pelo Grandes Momentos de Esportes com produção do André Ribeiro uma matéria sobre Ipiranga e o André conseguiu reunir o ataque que era o mais famoso, que eu não vou lembrar agora, para conseguir nominar. Mas, bom, vou botar vocês aqui na nossa enquete. Aqui hoje vai pegar uma carona nesse Flamengo e Santos, teve um jeitão de decisão do primeiro turno. Vamos perguntar o seguinte, Jorge Jesus ou Jorge Sampaoli? Não é um voto fácil, participe do programa com a gente, estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter. Se for fazer uma tabelinha com a gente via Twitter, não esqueça, Jogo da Velha, antes de escrever Cartão Verde. E aí, Riva? São Paulo, pelo material humano que ele tem na mão, que ele conseguiu fazer e jogou de igual para igual com o Flamengo no Maracanã, eu acho que o São Paulo, pelo esse material, eu sou São Paulo. Ele leva uma vantagem considerável aqui. Você também, Basílio? Eu também vou nessa mesma linha, porque querendo ou não, é o que o Riva falou. Ele, com pouco material, ele já deu uma demonstração em Campeonato Paulista, em todos os campeonatos que ele disputou. E está aí, querendo ou não, disputando o primeiro turno. Pois é, você sabe, eu já contei isso aqui no cartão, ao lado do Riva, e eu comentei a Copa de 86 pelo Pool SBT Record, e o Riva comentava pela TV Bandeirantes. E, por coincidência, ficamos lado a lado. E não era cabine, era num lugar reservado para a imprensa, mas como se fosse da torcida. E sempre que o narrador me chamava para comentar e eu percebia que o Riva estava comentando na Bandeirantes, eu dizia assim, espera um pouquinho, deixa o Rivelino acabar de comentar. E aí dizia, como o Rivelino acabou de dizer... E ele falava tudo ao contrário. Exato. Eu reafirmava. Então, mas vou discordar. Não que eu acho que os dois não tenham razão. É claro que o Sampaoli tem um desafio muito maior do que o Jorge Jesus. Mas eu vou ficar com o Jorge Jesus por uma questão, até para pôr na mesa. A gente está cansado de dizer, e acho que temos razão quando dizemos, que treinador precisa de tempo, que treinador precisa de tempo. Como é que esse cara... Não, 2 meses, né? Não, pois é, eu te diria em 3 semanas... Mudou o jeito do Flamengo jogar. Eu acho que ele acertou nas contratações que trouxeram. Encaixou.
O Juca, ele trouxe aí dois... tem que parabenizar a diretoria, né? Quem contratou 2 laterais. Sim. Aí me pega um Jorge, que praticamente estava ninguém levador, acertou o time do Flamengo. O Gerson, desculpa. Não, na verdade, tudo ali deu liga, né? Vamos falar a verdade, aí pega um zagueiro também que chegou, ninguém acreditava. O Mari. E acertou o setor defensivo, então deu liga. E realmente, o que ele tem de variação, o que ele tem de jogadores para movimentar o time. Ele, na verdade, pegou o Flamengo no momento. Eu confesso para você, Juca, que quando. E se acredita muito o sucesso do Flamengo agora ao Jesus. Mas, do mesmo jeito que você acabou de dizer que o técnico precisa de tempo, eu também acho um pouco sacana a gente dar todo o crédito para ele com o pouco tempo que ele tem à frente do time, entendeu? Eu não estou lhe tirando o mérito. É o inverso do raciocínio, tá certo? Não, eu não estou tirando o mérito, mas eu acho assim que é um contexto... Prevalecem 7 jogadores decisivos que o Flamengo tem. Ele não atrapalhou ali e cresceu, entendeu? E o que eu acho mais interessante ainda, e talvez isso seja um pouco da nossa indigência futebolística, é a estatura, a envergadura que esses dois nomes tiveram. A gente está diante de 2 caras que são extremamente normais no mundo do futebol. Você concorda comigo? Por mais que o Sampaoli seja um cara de personalidade forte, com um estilo muito marcante, mas do ponto de vista de conquista, de trajetória... Você sabe esses 2 treinadores que veio acrescentar para o futebol brasileiro? O futebol brasileiro. O futebol brasileiro. Estou de plena acordo. Está mudando a mentalidade, pelo menos os outros treinadores estão procurando se espelhar. Eu acho que é importante isso. E vai mudar a qualidade, claro, pelo que estão apresentando. Pode mudar. E tem um outro treinador que eu gosto, eu sou fã. Thiago, que já vem, Renato. Renato Portaluppi. Para mim é Thiago Nunes, Renato Portaluppi e esses dois, o português e o argentino. Fala, Vitor Bina. Eu voto no Sampaoli. Também? Não, eu acho o Sampaoli... tudo bem que ele tem mais tempo, né? Ele teve um estadual para preparar a equipe, o que muda muito. Ele tem mais sistemas de jogo, ele tem um elenco muito inferior ao do Flamengo. Eu acho que o Santos fez uma grande partida, a gente vai falar isso daqui a pouquinho no Rio de Janeiro, a melhor partida do Santos nos últimos tempos. Eu tenho certeza que o Sampaoli conseguiria reproduzir algo similar ao Jorge Jesus no elenco do Flamengo, mas eu não tenho certeza se o Jorge Jesus, que foi muito bem no Benfica, trabalhando com grandes jogadores, apesar de ter feito também uma boa campanha no Braga, conseguiria, com atletas mais limitados, tirar tanto o futebol quanto o Sampaoli tira do Santos. E para mim, o time mais bem treinado dos 2 que eu vi foi a Universidade de Chile, campeã da Sul-Americana, que para mim é o time mais bem treinado entre todos que ganharam campeonatos continentais da América do Sul nesse século. Né? Não estou indo longe, tá? Então, eu voto no Sampaoli. Se eu fosse contratar um deles para o meu time, seria o Sampaoli. Quando a gente colocou a enquete no site, no meio da tarde para o finalzinho, começou bem equilibrado. Agora, nesse momento, o Sampaoli tem 2/3 dos votos, 66%. Eu achei que ele fosse perder. Perder? Porque o resultado pesa muito, às vezes, no voto das pessoas. E o time de São Paulo joga bom futebol, mas o time do Jorge Jesus é encantador. Mas ainda bem que o trabalho está ganhando, porque é importante a gente valorizar o trabalho, porque aqui o problema eu discordo um pouco do aqui a gente justamente o que ele falou, ganhou, tá bom, perdeu, já não serve. Então o trabalho, é um trabalho. Eu acho que isso é importante. Dá trabalho, não só o São Paulo, como o Jesus, mas é para o Renato, é para o Felipão, é para o Mano, dá essa condição. Eu vou ser descrente no seguinte sentido também. Você falou, acho que tudo que tira a gente da zona de conforto acaba trazendo um progresso. Mas eu duvido que nesse momento exatamente, se o Jesus fosse embora hoje, o São Paulo fosse embora hoje, que o futebol brasileiro ia tomar outro rumo por causa deles, entendeu? Com as cabeças das pessoas. Mas está balançando. Não, está balançando, mas você precisa de um conhecimento para colocar coisa em prática e fazer diferente. Se você falar para mim, o futebol brasileiro vai mudar por causa das novas cabeças, por causa do Thiago Nunes, por causa do Odair Helman, por causa do Fábio Carilli, eu até acredito, cara, mas por causa dos outros nomes... Mas veja aí, Vladir, claro que se fosse embora hoje... digamos, era pouco tempo, né? Sem que nenhum dos dois tenha sido campeão, de fato, acho que não mudaria. Porque é isso que o Riva falou. Aqui se valoriza muito o resultado. Né? Agora, um dos dois, e ao que tudo indica, o Jorge Jesus vai sair campeão brasileiro, no mínimo, se não sair da Libertadores, né? Eu acho que muda. E não acho que nem o Carilli, nem o Odair tenham... essa particularidade de serem capazes de mudar. O Thiago Nunes, sim. O Renato Portaluppi, sim. O Renato já mudou. É um que já é para...
E eu ponho o Renato, incluo nesses dois. O Muramasa cita aqui a hipótese do São Paulo de não saber administrar estrelas. Eu vi muita gente falando isso e eu acredito por conta da seleção argentina. Mas aquele grupo argentino que tem o Mascherano como líder, não aceito por todos, e no grupo do Mascherano tem o Messi também, deu problema para muitos treinadores. Inclusive para treinadores que eram bons líderes e treinadores não tão bons como, por exemplo, Edgardo Bauza. Se tinha alguma coisa de boa no Bauza, era a capacidade de liderar pessoas. Ou seja, eu não consigo colocar na conta do Sampaoli os problemas que a Argentina teve. Eu acho que aquilo tem muito mais a ver com os jogadores. E pouquíssimo tempo também, né? Foi mais um naquela troca maluca de técnico pós-técnico para ver se conseguia resolver. Aquela semana que a Argentina teve 4 presidentes, parecia mais ou menos isso. E até agora não conseguiu acertar também. Ninguém acertou. É uma melhoradinha, mas acertar não acertou, né? Até agora ninguém acertou. Tem sido um negócio para começo de conversa, que já não é tão início de conversa assim. A gente vai dar aquela geral na tabela de classificação, sem passar um por um, mas eu digo para vocês, quando eu citei o Odair Hellmann e o Carille, viu, Juca? É muito é uma ascensão, entendeu? É um cara que está moldando a maneira de ser. Quando eu vejo o Internacional em 4º lugar... Sim, e com o time reserva, os últimos 2 jogos, fez 6 pontos. Mas, eu estou dizendo, ele é... Por estilo, mas não. tem plantel, né? Tem um plantel forte, não pode questionar. O que o Renato Portaluppi tem de admirável, pense, ele está dirigindo um time gaúcho. Tá na contramão, é verdade. É verdade. Quer dizer, porque não, era ali, se havia um futebol pragmático, né, e com bons resultados. Mas é um futebol gaúcho com Everton Cebolinha, que é um desequilíbrio. Jean-Pierre, eu só quero... Alisson. Mas olha quem ele lançou. Sim, também, sim. E o que o Pedro Rocha jogou com ele não está jogando no Cruzeiro. Como eu estou ao lado de um cara que gosta muito do nosso idioma e sempre valorizou, ultimamente ele anda dando umas escorregadas nos termos estrangeiros, o tal de Juca Kfouri. Pragmático também é o Sampaoli e também o Jorge Jesus, mas com ideias diferentes... De pragmatismo. Não, de retranca. Não, de retranca. Porque quando um técnico não abre mão do jeito de jogar ousado, seja contra qual adversário for, ele é pragmático. As pessoas relacionam pragmatismo aqui como uma coisa feia. E ao contrário, esses caras só conseguem ser tão bons os times consistentes porque são pragmáticos na maneira de acreditar e de montarem suas equipes. Ele enxerga o futebol. Eles são pragmáticos, eles não são retranqueiros. É o pragmático que vem ser bonito. Mas ele enxerga o futebol diferente, taticamente, e põe em campo totalmente diferente. Se não tem, eu acho que quanto o time mais organizado for, mais pragmático ele é, seja defensivo ou ofensivo. Mas você vê o time do Flamengo. Não, é que aqui estava Mas você vê o time do Flamengo, a maneira como joga, é impressionante. Ninguém tem posição fixa. Do meio de campo para frente, é um tal de rodar, uma coisa maravilhosa, eu gosto. Para mim, o técnico mais pragmático do mundo chama-se Pep Guardiola, o melhor de todos, porque esse não abre mão de um jeito de jogar, onde for, contra quem for, não importa a qualidade do adversário, você sabe o que ele vai fazer antes de entrar em campo, porque ele não muda. Ele é ultra pragmático. Vitor, vou pedir para você vir na minha. Quer citar mais uma coisa? Nas 2 últimas semanas você foi bom na análise. O meu destaque é o Internacional em 4º lugar, tendo que viver tudo que tem vivido. Então. O Internacional, para mim, é o destaque porque em alguns jogos atuou com o time reserva. O Flamengo, agora com mais tempo para treinar do que teve até o momento, porque fará no máximo 3 jogos fora do Campeonato Brasileiro. Eu vou pedir para virar outra tela, se quiser a gente cita alguém, se vocês quiserem. Presta atenção, o Inter, quarta-feira, se libera de Copa do Brasil. Exatamente. Com qualquer resultado. Exatamente. O Inter pode fazer um turno melhor. De alta. Você vê, o Odair andava tempos atrás aí extremamente cobrado, né? Você vê o trabalho. Eu acho o trabalho muito bom, Juca. Não, é um trabalho muito bom, sem dúvida. Eu só não acho que seja revolucionário. Nem ele, nem o Caminho. Isso é o padrão Brasil. E tem uma grande vantagem, hein? Joga em casa, decide em casa, o Internacional em casa e pode ser campeão da Copa do Brasil e ficar uma responsabilidade. E se eu tiver que destacar só 3 times dessa primeira parte da tabela, o Flamengo pelo que tem feito, o Bahia, que também merece muito elogios pela posição, e o Botafogo, que para mim era time para estar lá na parte de baixo, quase entrando e saindo da zona do rebaixamento, que está bem. O que mais está devendo, o Santos também está bem, o que mais está devendo de todos esses 10 é o São Paulo. Eu acho que a tabela aí acertou um pouco com o que o Santos viveu nos últimos anos. O outro que caiu muito foi o Atlético Mineiro. O Galo. O Galo caiu muito. Despencou.
5 jogos sem ganhar. É que eu acho que o Atlético não tem um grande time, o Atlético tem outra prioridade, está numa semifinal Sul-Americana, é um título continental, ali pode conseguir uma vaga para Libertadores, o Atlético ainda tem seus argumentos. O São Paulo só treina e joga há muito tempo e não fez um jogo inteiro bom no turno. Aí é aquela cornetada básica, né? Vamos virar para mostrar os outros que estão aí nas 10 últimas colocações. Elogios para o Vasco, de Vanderlei Luxemburgo, Obelhade, Juca Kfouri. Muitos elogios ao Ceará. O que o jogador jovem em boa fase faz, hein? Sim. Se você for ver, e o que o nosso calendário também castiga um clube, né? Porque vai saber se o Vasco tivesse o Thales Magno na partida anterior e na outra, o que não ia ter acontecido. Eu acho que o Ceará seleção pré-olímpica. O Ceará jogou futebol para ter mais pontos. Para mim, a maior decepção é Cruzeiro. Para mim, a maior decepção... O Cruzeiro é o problema do campeonato, né? Durante as contratações que foram feitas, né? Analisando, para mim, o Cruzeiro... Agora, a gente não pode esquecer de um detalhe. É o Grêmio. Vocês estão tirando o Grêmio daí, dessa referência. Se você for observar agora esse lado, o Grêmio estava aqui embaixo. Já não tá mais, 4, 5 primeiras rodadas, o Grêmio estava despencado aqui e todo mundo cobrando o Renato quietinho, acreditando no trabalho dele. Foi lá e está chegando e eu acho que vai chegar. No último programa eu falei, cuidado com o Grêmio ainda, hein? É isso aí. Aí vira rei, dá aquela endireitada na Libertadores. Eu falei, não estou falando para ser campeão, o que pode acontecer, mas o Grêmio... bem forte. E o Grêmio não tem aquele time, aquele plantel que os outros demais têm, como o caso do próprio rival, que seria o Internacional. Mas foi bacana o rival ter mostrado esse entusiasmo para o Flamengo. A gente pega e emenda no Flamengo e Santos, a gente tem as imagens da partida aí. Qual foi a expressão que você usou, Riva? Na verdade, não tem mesmo. E no conhecimento. Segunda coisa, você vê que quando um jogador do Flamengo pega a bola, ele sempre tem uma opção de passe. Mas lógico. Ele sempre tem jogadores bem posicionados se movimentando. Você vê o Bruno Henrique, o Flamengo não tem centroavante. O Gabigol é da direita para o meio, às vezes vai para a esquerda, o Bruno Henrique para o meio da esquerda, às vezes vai para a direita. Aí o Riva fala, o Gerson é o Coringa, ele está sempre próximo dos lances. O Everton Ribeiro sobe para encaixar a bola. E esse Arrascaeta também, ele vai centroavante. O volante joga. Impressionante. E ele volta para ajudar pela lateral ali. Então, o encaixe rápido não é de controle do técnico. A ideia de jogo é do treinador e se encaixa rápido, devagar. Ele não tem controle, mas ele tem o caminho e os jogadores estão conseguindo trilhar esse caminho numa velocidade maior do que a gente imaginava. Mas isso tem muito a ver com o jeito do técnico. E em cima disso, que eu acho que é importante, porque às vezes não importa onde esteja. O Paulo perdeu a bola, pelo menos eles estão posicionando, eles mesmos se posicionam. E eles jogam só com um volante, só com o Arão. Só joga praticamente só com um volante, mas ele tem o auxílio da Rascaeta pelos lados, o Everton que volta para ajudar. Então eles se incorporam muito rápido. Então, na verdade, Basílio, dá a impressão que eu estou pegando no pé do Jesus. Eu não estou pegando, porque eu acho também que o técnico tem o feeling de ver as coisas acontecerem e deixar que elas é lógico. Que elas se desenrolem sozinho. Muito essa impressão que eu tenho. Jogador, né? E até o jogador, na hora que os caras veem que está tudo dando certo. Mas você tem toda a razão. A maior injustiça que pode se cometer com o Vicente Fiola e com o Lula é dizer que ali também é só até eu. Em 70 a mesma coisa, falar do Zagallo. Isso. Não é assim, não. Tem um dedo. E eu acho que o comprometimento do jogador. Se for o Gabriel Jesus, nunca foi um cara muito afeito à marcação. O Everton Ribeiro ajuda, mas claro, com seus limites. O Bruno Henrique também. Mas a preocupação do Flamengo quando perde a bola na retomada rápida, eu acho que aí você nota o comprometimento dos jogadores. Porque eles perceberam que eles têm que jogar, a coisa que vocês pegavam no meu pé há 15 anos. Com a bola. Sem a bola. Com a bola. Não. Sem a bola. Eles vivem atrás da bola. O jogo todo é contra eles querem o tempo todo estar com a bola. Mas se você jogar sem a bola, para você ter a bola por mais tempo. Agora, então confessa uma coisa para mim. Talvez explique o que eu esteja querendo dizer a respeito do Flamengo. Quando o Flamengo está com a bola, e é quase sempre, como o Juca falou, dificilmente você visualiza os caras fazendo uma coisa ali pré-estabelecida, cara. Tem sempre um cara para sair com um toque diferente, entendeu? Tem sempre um cara forçando um pouquinho a movimentação. E que sistema é? É 4-4-2? É o que sistema? É um 4-1-3-2. Aqui 4-3-2, ouviram? Não tem. Se você for analisar desde a saída de bola do goleiro... Não tem, né? 4-1-3-2, que o Vitor falou, o Menotti dizia, é número de telefone.
É só botar o prefixo na frente. Mas só acabar esse negócio que precisa andar. Eu só vou falar uma coisa para vocês. Eu estava, antes do jogo, e eu vi muito santista bronqueado com isso, de achando, pô, o Santos vai ser atropelado. Mas se você me perguntasse antes, eu achava que isso era o mais provável de acontecer. E acho brilhante que o Santos tenha feito com o Flamengo no Maracanã o jogo que fez, cara. Tanto que ele toma um gol no lance de erro individual do jogador, não é um problema coletivo, seguido de um golaço do Gabriel. Do Gabigol, o cara acertou um chute ali raro. Né? Então você tem um erro individual de um lado, um mérito enorme individual do outro, porque coletivamente o Santos conseguiu equiparar o jogo, conseguiu tornar o jogo difícil para o Flamengo, apesar do Flamengo ter sido melhor, ter ficado mais próximo do segundo que o Santos do empate. Sem dúvida. No começo do jogo o Santos, por exemplo, tem oportunidade, tem um lance que o Marinho cruza, não sei qual jogador do Santos fura, que dá uma furada de frente para o gol, aquilo ali podia ter mudado o jogo. Se é um lance do Flamengo, aquela bola é gol. E aí muda tudo. Eu falei que o Cartão ia estar com a cara corintiana, por enquanto ele está com a cara santista, porque por falar em Santos, o clube santista está perto do acordo para ter o estádio Pacaembu como sua nova casa. O contrato de concessão do estádio com a empresa Patrimônio SP foi assinado na manhã de hoje pelo prefeito Bruno Covas e a gente segue falando mais disso daqui a pouquinho. O valor pago pelo concessionário para poder administrar o Pacaembu pelos próximos 35 anos, à prefeitura, foi de 115 milhões de reais. Só que quando a gente soma não só a outorga, mas também o quanto a prefeitura vai deixar de gastar com o Pacaembu, o quanto nós vamos arrecadar de ISS com serviços que vão ser prestados aqui, o investimento que o concessionário vai fazer aqui no espaço, a gente chega a um montante de 656 milhões de reais de ganhos para a cidade de São Paulo por conta desta concessão. Tem um serviço muito mais bem prestado, um estádio muito mais bem cuidado, para poder receber a família, para poder ser algo que dê tranquilidade à população que vem aqui ao Pacaembu. Esse é o principal ganho. O tobogã não é um bem tombado, portanto, é uma questão da administração pública discutir o que fazer. Se trata de um bem público, apesar de concessionado, a prefeitura mantém a propriedade em relação aqui ao Pacaembu. Isso está previsto no edital, portanto, todas as regras, todos os prazos foram cumpridos dentro da legislação e a gente tem toda a tranquilidade de defender nessa ou várias outras ações. Bom, o contrato, na verdade, teria início em dezembro, né? Há um período de obras aí de 2 anos e meio, né? Isso, vai até 2022. 2 anos, isso. E o que me chama a atenção, vou tocar a bola para vocês depois, é quando o presidente do Santos é perguntado, porque claramente o time do Santos e o Sampaoli, de quem a gente falava até agora, ele quer jogar na Vila Belmiro. E eu acho essa uma questão de difícil solução. Mas a palavra do presidente santista é sempre muito dura. Não sei se vocês ouviram, mas ele falou, bom, o Sampaoli quer jogar em Santos porque ele entende que o Santos, a casa do Santos é em Santos. Agora, quando o estádio for nosso, ele vai ter que jogar aqui e está acabado, entendeu? Porque aí a única solução seria ampliar. E acho que o contrato é 50-50, né, Juca? 50% dos jogos lá, 50% aqui. Isso. Também. A única chance que o Sampaoli teria, e que é compreensível, era ampliar a Vila para manter o alçapão, porque é claro que o Santos tem melhores resultados. Não tem como ampliar a Vila. Não, mas não tem como ampliar a Vila. Pois é, então é aquela história, resolvido está. O que não, né, não tem solução, está resolvido. A solução para o Santos é trazer para um estádio maior. A Vila é um dos lugares mais legais do mundo. Sem dúvida nenhuma. E não estou falando só do estádio, você chegar naquelas ruas, a gente já comentou isso, as casas ao redor. De novo. Vila é futebol raiz. A Vila famosa, né? A Vila famosa. Apesar que o Santos também, o Pacaembu não deixa de não ser a casa do Santos, né, também. Por tradição de muitos e muitos anos. Aliás, o Maracanã foi a casa do Santos. Foi o Maracanã, sem dúvida. Vocês que viveram tantas e tantas no Pacaembu, e nós na arquibancada, a gente separou também, a gente viu aí a questão do tobogã, a gente tem uma imagem, aí o projeto seria esse. Aliás, Vitor Birner, dá uma olhada nessa parte de baixo aqui, você imagina poder acompanhar o jogo ali como se fosse um show, sem cadeira. Era famosa. Resgatar a concha acústica. A famosa, era assim. O projeto é bonito, muito mais bonito que o tobogã. E é uma responsabilidade. O tobogã é horror. E ruim para ver o jogo também, né? Isso. Se muitas partidas ali não é o lugar ideal. Tobogã é um caso típico, como o Minhocão, da arquitetura da ditadura. Só em tempos de ditadura é que era possível fazer o que se fez aqui no centro de São Paulo, né, que se acabou
com uma região que era espetacular em São Paulo e se mexeu no Pacaembu daquela maneira. Eu só discordo de vocês quanto a essa coisa do Pacaembu ser a casa do Santos. Não. Ou Maracanã. Para mim, casa não é só onde você vai colocar mais torcedores que os outros, onde você conseguiu alguma coisa. Casa é aquele lugar onde você se sente bem. Você entra inconscientemente e fala... Estou em casa. Eu estou em casa. Eu não consigo ver isso. Eu acho que a única torcida que tem isso no Pacaembu é a do Corinthians. Mas o Vitor... Eu acho que a única que tem isso assim... O Vitor, creia no que eu estou te dizendo. Eu amo o Pacaembu, eu me sinto muito bem lá, mas é diferente do ir para o estádio do meu time. Mas acredite no que eu estou te dizendo. Houve um momento do Santos que, mais que no Pacaembu, o Santos chegava no Maracanã e se sentia em casa. Eu acredito. Porque o carinho com que a torcida do Rio recebia o Santos... Mas era outro tempo, né, Juca? Bom. É uma geração bem diferente. Agora eu acho que tem duas coisas. Um estádio, ele, na verdade, consome muito dinheiro de administração. Então, acho que o planejamento aí tinha que ter a Vila Belmiro, tinha que ter um destino para a Vila Belmiro. Senão, realmente, aquilo vai ficar esquecido e cada vez mais deteriorado, imagino eu. Porque tem uma tradição, né? E também acho que existe uma coisa, eu sou, por exemplo, um time argentino que vem aqui, tem que descer a serra, tem que ficar no comboio, tem que chegar lá. Eu acho que é muito cômodo às vezes, entendeu? E o que se fala no primeiro momento é jogo grande em São Paulo e jogo menor na Vila Belmiro. Eu acho uma maneira de resolver meio rasa, entendeu? Mas... vejamos. E vamos falar do Palmeiras, que a Casa Palmeirense, aliás, recebeu bom público. E o Palmeiras do Mano Menezes venceu mais uma, assumiu a vice-liderança do Brasileirão. Vitória por 1-0 sobre o Cruzeiro, manteve o Mano cheio de moral. Sem outros corridos, o Palmeiras não vai jogar contra o Flamengo na primeira rodada, na segunda, terceira, quarta. Ele vai jogar sempre contra times com elencos piores. E uma vez vai jogar contra o Flamengo. Em casa. E ele tem condições de jogar essas partidas contra os times de elenco piores, se ele estiver jogando bem. E ganhar a maioria, como fez no segundo turno do ano passado. Ou seja, se arredondar, o Palmeiras é o único time que pode brigar pelo título do Flamengo. A única dúvida que eu tenho no que eu falei é que eu não sei exatamente se o Palmeiras caiu só pela proposta de jogo ou pela questão do imaginário do torcedor palmeirense mirar muito a Libertadores. Não, né? Aí na hora que você apaga a Libertadores, aí... porque a preocupação do Palmeiras é Libertadores. Do torcedor, principalmente, é ser campeão e ser campeão do mundo. Tem que ser campeão mundial. Por que ser campeão do mundo? Não adianta ganhar Libertadores e não ir lá. Me permita ser repórter. Por que ser campeão do mundo? Não, o Palmeirense quer. Por quê? Porque eles não têm esse título. Então eles estão querendo, porque é o único time paulista dos grandes que não tem. Mas como alguém com sobrenome italiano vem aqui na minha cara e me diz que o Palmeiras não tem Mundial? Não tem Mundial. Tem Mundial, Palmeiras? Tem, Basílio. Não. O Palmeiras não tem Mundial? Não tem. Depois não entendo porque a mesa está corintiana. Olha, existe um porém. Vocês estão falando tanto. Quer testar? Deixa eu só fazer o teste com a mesa corintiana. O Basílio pediu ao nosso convidado. Eu queria, vocês estão falando muito, Flamengo. Eu, nessa virada de turno aí, eu acho que nós vamos ter muita surpresa. Não, também é um campeonato diferente. Porque se você for observar, até o 8º lugar, você vai ver que vai brigar para chegar ao quarto. Do quarto, ele está vendo a possibilidade, ele vai chegar ao terceiro e o Flamengo vai ter tropeços. Eu lembro de ver o Juca que foi tempos atrás querendo me entregar a taça para o Palmeiras, mas... Sim, até eu achava que o Palmeiras... Porque eu não acreditava... Não, mas eu ainda escrevi isso hoje. Eu não acreditava que o Jorge Jesus... em pouco tempo, ia fazer o Flamengo jogar o que está jogando. É por isso que eu falo que são várias coisas, né? E achava que o Palmeiras, apesar de tudo, graças ao pragmatismo do Filipão, ia chegar. Porque tem elenco, porque é um time que tem cascadura. Então eu achava que chegaria. Eu vou ver a bola, mas eu devolvo, Vitor. Não, porque eu estou testando a isenção da mesa. Como é? Os três ao meu lado. Isenção da mesa? Mas você pode comprometer o programa. Você entendeu? As três pessoas aqui do lado dizem que o Palmeiras não tem Mundial. Tem. Eu vou responder depois. Não, eu quero saber quantos mundiais o Corinthians tem, na opinião de vocês. Como você sabe. Quantos mundiais o Corinthians tem? Pela FIFA, 2. Não, desportivamente legítimos. Legítimo? 2. Sempre 2. Agora responda sobre o Palmeiras, por favor. No Palmeiras não tem Mundial e o Corinthians tem 2 pela FIFA e um ganhou legitimamente no esporte, porque o primeiro ficou fora do site, inclusive, por 4 anos. Esse senhor sabe disso.
Esse senhor sabe disso, porque a gente ficava tirando o sarro dele procurando o Mundial ali. Eu não vou discutir. Até o Corinthians fazer a parceria com o Kia Jurabchian e MSI, que tinha grande influência da FIFA, com o Blatter, quando ele vira a capa do site da FIFA e o Mundial aparece. Ou seja, o Corinthians tem dois campeonatos. Política. O Corinthians tem 2 campeonatos mundiais, é discutível. Porque a FIFA carimbou ambos. Mas quando a gente fala o campeão mundial do primeiro ano do Corinthians, é o Boca Juniors. É o equivalente a dizer que o São Paulo tem 2 campeonatos do Jeep, entendeu? E só tem um o campeonato do Jeep era muito melhor e mais importante do que o Mundial de Clubes. Mas não era Mundial. Tanto faz o nome que você vai dar, era melhor e mais importante. Ainda bem que eu tomei aqui de professor Raimundo na história, que eu tô me divertindo com o negócio. Antes de tocar a bola pro Vitor Birner de novo, a gente vai conferir 2 fatos esportivos que marcaram bem... A Espanha 2. Bem atrás pra você ver, né? Eu sei que o tema é caro, o Juca, que Fúria e Vitor Birner também gosta do basquete, a gente viveu aquele momento de vencer a Grécia e tudo, mas ficamos por aí. Eu confesso para vocês que a gente colocou o skate aí porque eu fico impressionado com a idade dessa meninada, a Sky Brown, que a gente já tinha mostrado aqui no Cartão Verde com 11 anos, perto de conquistar uma vaga para uma Olimpíada. É um negócio... É de doido, né? É de doido, né, Juca? É de maluco. Quer falar sobre o basquete? Eu sei que você quer. Então, eu estava conversando com o Vitor aqui do lado. Eu queria muito ver a Argentina ganhando. Eu não. Porque... O escola é uma coisa de você tirar o chapéu, né? Sou fã. 39 anos de idade, né? E o jogo que ele fez nas semifinais é uma coisa assim de você chorar, entrar na quadra. Aliás, tem um abraço dele com o Ginóbili que representa uma porção de coisas. Mas não teve jogo. A Espanha meteu 10 pontos logo no primeiro quarto e depois administrou... É tudo uma história, né? E o mais curioso é que todos os problemas foram do outro lado. Porque a Argentina varre a melhor seleção da Copa do Mundo, que era a Sérvia. Isso. Aí a França varre os Estados Unidos. Isso. Aí a França é melhor que a Argentina, mas a Argentina tira a França. Sim. E vai à final contra uma Espanha que teve um caminho difícil, porém muito mais fácil. Sem dúvida. Muito mais, pegando uma Austrália na semifinal. Aí chega na final e fala, pô, a Argentina tá voando, tá embalada. O que acontece? E sendo que contra a Austrália, basquete é espetacular, contra a Austrália, a Espanha fez 2 prorrogações, né? Sim. Então, você achava que realmente tinha um equilíbrio e que a Argentina estava com um time mais confiante que ganharia, mas não deu para E com os problemas que temos na CBB, nossa chance de classificação para o Mundial é pequena. A CBB tem sérios problemas financeiros, a administração continua muito ruim, ela devia ter mais harmonia, né, com a NBB, com a Liga, dúvida, que funciona. Sem dúvida. O período de treinamento do Brasil não foi ideal por falta de dinheiro. Todo o dinheiro que tinha para a preparação foi dado pelo COB, porque a CBB é incapaz de bancar. Eu entendo se algum jogador recusar, lembrando que o pré-olímpico vai ser um mês antes de Tóquio, as sedes não estão definidas, serão 4 campeonatinhos, 4 grupos. Isso, com 6 em cada, só o primeiro se classifica e tem muita pedreira, tem Grécia, tem Itália, tem muita pedreira. Brasil. Muito difícil. Ó, eu vou fechar aqui. Você queria falar do surf, Rivelino? Você está muito radical, né? Que você ia falar, você pediu a bola, hein? Eu me chamo a atenção. Ítalo Ferreira, que você queria. Ítalo Ferreira. Foi no Japão. Campeão. Seu no Japão, No Japão e o Medina foi terceiro, 2 brasileiros no pódio. Este é Roberto Rivelino, venha bem. Calma, coração de menino. Vem aí o Vitor Ernesto Birner com o seu quadro. Eu acho que ele fez uma reflexão, vou confessar para vocês, considerou a última aula pouco polida e dessa vez se preocupou em trazer um conteúdo mais valoroso do ponto de vista plástico, o que é sempre bom, mas vocês irão ver e tirar suas próprias conclusões. Ele no Liverpool, então, é melhor ainda. Porque ele tem 2 jogadores ao lado dele velozes, ele não é tão veloz, mas ele deixa. É o tapa, se conhece. Você vê que ele para jogar sem olhar. Ele já sabia que o Salah já ia passando. Porque esse é o conhecimento. Sai da área adversária e vem ajudar na criação do meio do campo. Ele e o Mané. O Mané também. Mas você acha que o Salah e o Mané são melhores que Neymar e Felipe Coutinho, por exemplo? Coutinho? Não, Coutinho você está de brincadeira. Hoje... Estou comparando, falo qual trio é mais forte. Que trio? Quem que está falando? Salah, Mané e Firmino. E quem é outro? Só que não é um trio de verdade, mas vamos colocar assim. Felipe Coutinho, que não está jogando nada, com o Coutinho, Neymar e Firmino. Eu prefiro Mané, Salah e Firmino. O mais forte da seleção brasileira do Tite? Mais forte, claro, pelo conhecimento que fazem. Né? E a possibilidade já está... O Liverpool pode ser campeão esse ano. Fala para ele rasa, de maneira rasa. Fala, Vitor Birner, eu gosto quando o Firmino faz isso. Até duas. Felipe Coutinho não conseguiu jogar no Barcelona. Sim.
Vai jogar onde? Precisa falar, mas aí você precisa falar pro Tite, não pra mim. Mas, não, você tá falando do Coutinho pra mim toda hora? Não, você mereceu, Eu quero jogar pela seleção brasileira. Não, se o Riva Mas viesse... isso aí é a opção do treinador. Aí A gente tem que pegar o exemplo que Olha existe. Eu não aqui, posso pegar o olha exemplo do meu aqui, preferido. olha aqui, adivinha quem... E vou falar uma besteira Tá pra no bar de você. Munique, hein? Pode Tem esse Jean-Pierre. Jean-Pierre na seleção Joga mais. não tem jogador na seleção igual o Jean-Pierre. Eu, por exemplo, se é para falar de seleção, eu convocaria o Gerson e não levaria o Arthur na próxima Mas convocação. eu sei, então... É só, eu também. você esquecer o mercado, Eu pensar não só no levaria- futebol que eu você faz levaria o isso. Arthur, eu deixaria o Casimiro de fora. Olha aqui. Quem foi que mandou o seguinte recado? Olha até que ponto é capaz de ir a maldade humana. Que legal você e o Vitor no programa, junto com esta lenda do Fluminense e da seleção brasileira. Do Fluminense, O apresentador disse que o herói do Paulista de 77 está aí também. Que legal a volta de Dulcídio Vanderlei Bosquila. Quem pode ter mandado esse recado para mim? Você conhece bem. Conheço bem? Bem. Acho que o que o motivou mandar o recado é que nós estávamos falando de basquete. Pronto. Você já sabe quem é. Oscar? Quem pode ter... Não. Quem? Falando de basquete. Palmeirense. Quem é um amigo nosso comum que adora basquete também? Adoro. Ah, eu sei quem é. Isso, pode falar o nome dele. José Francisco? Simino Mansur. Pode não? Um dos autores, pode, lógico que da pode, da sociedade, do projeto da Sociedade É Anônima só do por isso que eu Futebol. me relaciono com essa gente, você entendeu? Eu entendo, Porque Júlio. ele tem uma boa ideia sobre gestão de clubes. Que estão querendo minar, né? E estão querendo fazer um outro calote. Estão querendo dar um outro calote. Um Tão mega querendo- refis. Na verdade, estão querendo salvar o Botafogo. Ponto, só. Basta isso. Então, já que a gente está na conversa, você acha que o Ministério da Economia está realmente contra? Bom, tudo nos indica que sim, e ontem tivemos uma nota oficial assinada, não é, por Guilherme Afif Domingos, dizendo, não, Perdoar a dívida? perdoar a dívida nem pensar, porque isso é essa que falta, né? Reforma trabalhista, reforma da Previdência, e aí vão perdoar a dívida de clube de futebol, que a gente sabe como foi construída? O que me deixa aterrorizado é que da última vez que fizeram isso, a gente ficou indignado da mesma forma. É verdade, aconteceu. E aconteceu. Vamos fazer uma breve parada, breve mesmo, pois ainda há muito a ser debatido: a derrota do Corinthians para o Fluminense, o empate do São Paulo com o SSA e muito mais. Aquele passeio pelo acervo do Riva também. Juízo com esse controle remoto na mão. Em exatos 2 minutos estaremos de volta. Até já. Cartão Verde está de volta. Vou citar aqui o Edmilson Pepe. Vladimir Lemos, o cartão hoje está sensacional com o Juca e o Basílio. Esse é o melhor programa do futebol brasileiro. Corintiano, não? Tivemos o apoio. Então, Vocês estavam falando de seleção, não sei se vocês viram, né? Mas saíram os próximos amistosos da seleção agora em outubro, dia contra 10 e times 13. africanos. Senegal e Nigéria. Aí eu vou separar uma frasezinha aqui, ó. Escolhemos 2 das melhores seleções africanas por serem enfrentamentos de alto nível. Onde de que quem é é o essa jogo? frase? Onde que é o jogo? Tite. Tite. Não é do Juninho. Juninho, pô, mas mas- mimetizou, Não. você entendeu o que eu Mas quero dizer? onde serão os jogos? Singapura. Você esperava tudo menos essa resposta, fala a verdade. Senegal e Singapura. Ó, hora de dar aquele passeio pelo acervo do Riva, que hoje será também um passeio pelo acervo de um dos nossos convidados. Para curtir, hein? Rivelino para Aladim. Pedrinho. Rivelino. Rivelino, Adãozinho. Rivelino entrando. Aí o segundo gol. Rivelino para o Corinthians. 2-0. Esporte é cultura. Luizinho na penetração para a Portuguesa. Basílio, boa chance, o tiro sai. Portuguesa, Basílio diminui a vantagem. 2-1 no Pacaembu. Esporte é cultura.
Sidney. Agora, muito agora, bom, hein? Homenagem, 9 de abril de 72, Campeonato Paulista, você falou do Busquilha, é ele apitando, né? Uma homenagem também a um dos maiores narradores de futebol da TV brasileira de todos os tempos, Luiz Noriega. Com um bordão sensacional também. Eu sou suspeitíssimo para falar. O cara que não gritava gol. Dizia, tá aí o segundo gol do Corinthians. E deixava o microfone aberto para torcer. Que beleza. Você tem esse dia fresco na memória, porque o Rivelino é um negócio impressionante, Basílio. A gente coloca a imagem, o negócio é fotográfico. Você não fala nada para ele, a gente vai lá, pega no arquivo, não conta nada para ele. Ele bate o olho na imagem, ele lembra de dá tudo. A ficha. Não, lógico que lembra. Eu não, eu sinceramente eu não lembro. Eu sei que eu fiz dois... Você perdeu, por isso você não lembra. Eu lembrei, lógico. Não, foi um motivo para esquecer, isso é verdade. Olha, eu lembro de um jogo contra o Corinthians, em pleno Morumbi, onde eu fiz 2 gols. 2 gols. Ditão era o centro... Eu não estava jogando, ainda bem. Estava sim, porque o Ditão era o zagueiro. Ditão, jogando como zagueiro, eu fiz 2 gols. Aí, as melhores apresentações minhas praticamente foi o próprio Corinthians. Mas como a gente sofria com a burrinha? Meu Deus, uma burra aí com qualidade. Horrível. Né? Eu estava com meu irmão no Pacaembu quando a burrinha meteu 7 no Corinthians. Não, eu não queria voltar para casa. Mas que ano que foi isso aí? Isso foi... O Corinthians do Faz-me Rir, um pouquinho antes de você chegar. Essa o Juca queria esquecer, mas não conseguiu, né? Não, eu não queria ir para casa. Meu irmão que fazia, não, temos que ir para casa. Eu disse, não, eu não quero ver papai. Porque... Ó, a gente tem um caminhão de coisa aqui para falar, mas estamos no Corinthians, vamos para Fluminense e Corinthians, a gente vai ver. Primeiro minuto começou marcando, né? Acho que eu falei assim, ó, hoje o Corinthians vai tomar iniciativa, não vai entrar naquela e de deixar o Nenê jogar, de deixar o Ganso jogar, e foi o que acabou acontecendo. Vem cá, o melhor jogador do Corinthians foi o Janderson. Janderson, é o garoto. O garoto, que ele pegou... Foi o mais atrevido. Ele chegava, ele pedia a bola, ia pra cima, tentava alguma coisa. O garoto. Foi. E eu não vi a postura no Pedrinho, no Jadson que entrou, no sei lá mais quem. O Jadson ainda não entrou na temporada. Não, o velho Jadson. Não. Prega presa. O Jadson não jogava futebol. O Jadson é aquela coisa que o Paulo César Vasconcelos muitas lesões, celebrizou. Né, que ele teve. Ex-jogador de atividade. Um jogo que, olha, não dá para assistir. Eu acho que para tentar destacar alguma coisa positiva, eu acho que a postura do Nenê, porque o Nenê é um jogador que se sacrifica muito pela equipe, dessa vez, vindo compor o lado direito, voltou muito ali para atuar na frente do lateral e fechar o espaço exatamente do lado do Janderson e do Carlos Augusto. E aí eu acho que o Corinthians perde muito com o Carlos Augusto, sem o Danilo Avelar. Faz bastante diferença. O lado direito com Fagner e Pedrinho não funcionou. Agora, a impressão... O Júnior Urso perdidinho, porque a ideia do Júnior Urso é, além de ele ajudar na criação, quando o Corinthians tem a bola, ele entra na área, como fazia, por exemplo, o Paulinho, para citar um exemplo. Mas ele pega, a bola passa pouco por ele, e ele entra na área muito antes da hora certa. E ele só joga ele faz uma triangulação. Ele chega na área, ele chega na área. A bola não chega. E ele faz uma triangulação, Wagner e o Pedrinho. Ele faz ali uma jogada. Para mim, o que demonstra o cara, ele vai desculpar. Não é claro que o Corinthians não vai ser campeão. Mas ele largando, ele acreditando muito no Sul-Americana. Se não ganhar a Sul-Americana, querido, não sei não, porque ele abriu mão do brasileiro. Abriu mão do brasileiro para chegar pelo menos entre os 4, os 5, sei lá. Aí o segundo turno... E em tese o jogo do Independente Del Valle não é um jogo tão fácil, porque é um time forte fisicamente. Nenhum dos jogos é fácil. Tem 2 uruguaios. O Colón também não é fácil pro Atlético. O Colón também não é. Mas não é um grande time. O Colón ganhou do São Lourenço, que tá ali. A primeira rodada 2-1 agora, classificou da semifinal da Copa Argentina contra o Tucumã, depois de 1-1 e 2-1 nos pênaltis. Vamos pro São Paulo? Não, que foi é melhor não, né? Vamos continuar no Corinthians. Imagina se a mesa não tivesse Curitiba. Vai começar a tocar corneta aqui. Vai começar a tocar corneta. Se você tiver o que elogiar taticamente de São Paulo, você pode fazer. O primeiro turno do Brasileirão. Quero que o Cuca recebeu o CSA no Morumbi, não fechou do jeito que a torcida do Tricolor Paulista gostaria. Longe disso. Pode ser até a determinação do esquema tático para ele em campo. Porque ele caiu muito de produção. No brasileiro, e um jogador como ele, a gente não pode... Porque quando ele está com a bola, ele é um jogador diferenciado. Não, ele faz jogadas e ele não tem feito mais. Mas ele é prejudicado pelo Daniel jogando na direita.
porque não sobra espaço para ele. Alguma coisa está ocorrendo. E ele joga com o pé trocado. Não é isso? Certo. E ele é um jogador que não é jogador de ir para diagonal. Não. Ele é de ir no fundo. Mas você pode ter uma opção, não sei se ele cai bem. Ele tem o lado esquerdo, que também pode ser sem dúvida, ele pode. Mas aí tem que tirar o Everton. Posso falar um negócio para você? Eu viria no banco agora. Eu colocava o Daniel Alves para jogar de um lado, o Juan Fran para jogar do outro e depois resolvia mais ou menos como já estava. Não, eu sei que você não vai concordar, mas... Eu não concordo. Mas para mim, a posição do Daniel, lateral. Que ele jogou dessa vez. E ele falou que não é. Então, ele falou que ele não gostaria mais. Jogou na seleção, né? Então, recentemente fez 2 jogos. Eu vou arrematar o bloco. Vai embora, né, Riva? Vou arrematar o bloco. As coisas vai embora. Não, eu acho só o seguinte, já que ele não quer jogar, então ele tem que botar uma postura, eu sou homem meio de campo, eu sou... Mas hoje a seleção, o meu ciclo da seleção, porque na seleção não vai jogar. Não, então eu só queria fechar o bloco com aquela coisa que ele no final acabou citando na imprensa, falando que a gente não joga futebol, que a gente não sabe. Mas infeliz, hein, Juca? Infeliz. Mas ele nunca foi bom de declaração. Eu acho que na imprensa tem quem entende de futebol, que ele entende, como toda profissão tem os caras bons e não são bons. Lembrando que a imprensa tem muitos jogadores de futebol trabalhando e eles também fazem parte do pacote dos que entendem ou não entendem de futebol. Eu só acho que um cara com toda a experiência dele não precisava ter... Não, pra você não, você entende. Você entende pra você? Eu pensei aqui, depois eu te falo o quê? Fala aí, Vitor Bino. Não vou falar, tenho que respeito pelos colegas. Então vou chamar o intervalo, pode ser? É um com que eu não trabalho. Ó, vamos fazer mais um intervalo rapidinho, a gente já volta. Tem muita coisa pra gente dizer ainda. Para variar, o tempo vai ficando curto, mas a gente volta em 2 minutos com cartões verdes e vermelhos para falar dos outros jogos também dessa 19ª rodada do Brasileirão. Voltamos em instantes. Logo depois do Cartão Verde tem o Jornal da Cultura e nós vamos saber agora da Karen Bravo quais os destaques da edição desta segunda-feira que estará no ar daqui a pouco. Boa noite, Karen. Sei que é tão raro como a gente por aqui dar de cara com um gol de falta, mas tem boa notícia no jornal de hoje ou não? Tem algumas boas e outras ruins, né? Como sempre nas notícias do Brasil. Boa noite para você, Vladir. Boa noite também aos nossos convidados do Cartão Verde. O preço do petróleo disparou nos mercados internacionais após ataques a instalações petrolíferas na Arábia Saudita. Subiu para 12 o número de mortos no incêndio em um hospital no Rio de Janeiro. Relator na Comissão em Constituição e Justiça no Senado entrega relatório favorável à indicação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. E estreia hoje a série especial Olhos que Condenam, que vai mostrar a prisão de brasileiros inocentes. Esses são alguns dos destaques de hoje do Jornal da Cultura, que começa a partir das 9h15, logo após o Cartão Verde, que tem os comentários hoje do historiador Marco Antônio Villa e do advogado criminalista Antônio Cláudio Maris. Eu e Ana Paula Couto esperamos por vocês. Até já, Vladir. Até já, Karen. Seu São Paulo deixou tudo da mesma forma que a gente falou a semana passada. Pois é, empatou e com pouquíssima habilidade, né? Bom jornal. Obrigado. Ó, vamos para a Arena Castelão, então. O Ceará testou a defesa do Botafogo, não conseguiu passar, não. A partida terminou com um placar de 0-0. Também deu empate entre Bahia e Fortaleza, enquanto o Avaí garantiu um ótimo resultado diante do Atlético Paranaense. E a gente vai... Vocês falaram do Grêmio. O Grêmio recebeu o Goiás, construiu o placar do jogo no primeiro tempo, nos primeiros 45 minutos, além dos 3 gols que marcou. O time do Renato Gaúcho já foi aqui enaltecido e deixou na hora aquela impressão de que sobrou. É uma semifinal de Libertadores, quem ganhar vai pegar Boca e River, quer dizer... Está se aproximando ali o ápice, né, da temporada brasileira. Né? Dá o crédito para o Marcelo Rangel, que é o goleiro do Goiás ali. Vamos para o rival do Grêmio Internacional, que com o time alternativo, a gente já citou aqui também, fez 3 gols jogando Independência diante do Atlético Mineiro. Ele leu a jogada certinha, né? O Inter, bela campanha do Inter mesmo, bela campanha. Fiz vocês correrem, vamos fazer mais um pouquinho para falar do Fortaleza também, que deu aquela complicada na vida do Bahia jogando na Fonte Nova. Saiu na frente com o Felipe Reis, mas não demorou, e o homem gol Gilberto, tudo bem, de pênalti empatou a partida. Tá aí. Vitor Biner, tuiteiros, diga lá. Finalmente, pedi espaço muito tempo e estava difícil aqui. O Riva disse que você só lê tweet que critica. Eu vou ler na ordem aqui. Rubens, boa noite, o Cartão Verde, bancada de craques, ele é de Jaraguá, São Paulo, está te elogiando, Rivelino, está achando que ia te criticar. Obrigado. O João Carlos está dizendo que para o esquema do Sampaio dar certo, do Sampaoli dar certo, necessários zagueiros mais rápidos e ágeis, ele tem razão. O Carlos Mendonça discorda de vocês, acha que o Antony está jogando mal
não por causa do Daniel Alves, mas por conta do esquema tático e porque tem pouca idade. Eu vou mais na questão da idade. A Sabrina Fernandes comentou vários assuntos aqui no programa. O cartão vermelho dela, ela já sugere aqui para a reação do Jorge, lateral do Santos. Ficou pistola depois que o Jorge disse que o Jorge Jesus tinha dado um tapa na cara dele e era um cumprimento. O outro, Daniel Mota também está elogiando o programa, muito obrigado. O Muramasa disse que cartão verde tem que ser para a defesa do Everton e vermelho para a defesa do Frangácio, né? Ele é palmeirense, por isso que ele está pegando no pé. O Antônio Carlos Lopes lembra do nosso programa na CBN. O Paulo Júnior está criticando o futebol brasileiro, pergunta quais são as soluções. Pô, falei pouco dos twitteiros hoje. Hã? Vou querer voltar neles depois, um pouquinho. Não, vamos lá, só pra gente falar, porque eu tô vendo que o Juca já tá com o cartão na mão. Não, atleta, dadas as circunstâncias. Quase fez um gol olímpico. E sabe o que eu achei a dificuldade? Que fica o pé esquerdo. Foi. Ele precisava fazer alguma coisa. É um giro que ele dá com o gol para ajeitar com o pé esquerdo. A necessidade o pé bom é coisa até normal, Juca. Mas você vê, né, Basílio? Ele pegou o giro que ele dá com o pé esquerdo. Bom, vou deixar vocês darem aquele giro pelos cartões. Laércio Benedito, sou de Cosmópolis, parabéns pelo programa, não perco um. Márcio Sayonara Vidal de Atibaia, São Paulo. Só feras, Riva Basílio, tamo junto. Nota, Gabriel, mandaram um abraço para a torcida do Atibaia, São Paulo, apelido do clube, Falcão. Vai aqui o nosso abraço. Andrei Quaresma, Juca, grande mestre de jornalismo, não é de se perder, homem sapiência, escreve aqui. Que é isso, que diga nos seus cartões, Juca Kfouri, por favor. Então, eu gostei da sugestão aí de uma nossa telespectadora, de dar o verde para o Everton, pela defesaça Sabrina que fez. Fernandes. Sabrina Fernandes. E ela pediu o vermelho para o Cássio. Mas eu confesso a você que me constrange dar um vermelho para o maior ídolo atual do Esporte Clube Corinthians Paulista. Muramasa foi quem pediu. É Muramasa? Se você me permite, eu acho até injusto, né, Juca? Injusto. Eu vou dar, sabe para quem? Você vai se surpreender. Para o Jorge, que quis fazer uma fofoca. Quis criar um quando... Pô, foi um cumprimento dele, né? E ele quis criar aquele caso. Fica de vermelho. Essa foi a sugestão da Sabrina Fernandes também. É? Então. Então hoje está representando Sabrina Fernandes nos cartões. Exatamente. Fala, Basílio! O verde vai para o Weber pela defesa dele. E o vermelho vai para o Sacha. Ele vai atravessar aquela bola. Você está cheio de cientista concordando contigo essa vez. Pode ter certeza. Sem dúvida. Então eu vou com o Basílio vermelho e o verde... Mas só na canoninha? Pô, eu gostei dele. E o verde eu vou dar para o time do Corinthians feminino. Parabéns pela chegar à final. Boa, Riva. E pelo que está jogando, que eu, pelo menos um pouco que vi... Aliás, a gente vai assim, mas tem sido uma bandeira nossa, a gente acompanha o Campeonato Brasileiro. 33 vitórias seguidas. Vai pro Guinness Book Belo of trabalho Records. desenvolvido pela Cris lá no Corinthians. Fala, Vitor Ernesto. Posso falar o meu primeiro? Deve. E não é privilégio nenhum, mas tem um ilustra sobre isso. E a gente vai poder ver o meu... É para a Espanha, campeão do mundo de basquete. O torneio acontece uma vez a cada 4 anos, é extremamente equilibrado. Eu achei que era mais justo, então é para a seleção espanhola. E o meu vermelho são 2 em 1. Para o Neymar, pelo ambiente que ele conseguiu criar para si mesmo no Paris Saint-Germain, as vaias são merecidas. E para o setor de ultras racistas do Paris Saint-Germain, que até pouco tempo atrás o estádio era dividido, eles tinham problemas, por exemplo, com os descendentes franceses das colônias africanas, era literalmente dividido, uns ficavam numa curva, outros noutra curva, que fizeram uma citação à Vila Mimosa quando vai o Neymar, num misto de preconceito, racismo e do que há de pior de algumas culturas europeias que desprezam outros continentes, entre os quais a América do Sul, que enxergam como se fosse uma coisa inferior. Então, para esses fascistas, meu cartão vermelho. Apesar de eu concordar com a vaia ao Neymar, mas não dessa forma. Geralmente esse papo de UTA, de organizado, às vezes a gente costuma dizer que não fala em nome da torcida inteira, que o Neymar conseguiu, na verdade, uma coisa que eu imagino que seja, de certa forma, uma unanimidade. Na direita, tem 37... O meu vermelho vai para esse papo aí de perdão de dívida de clube de novo. Quer dizer, toda vez que a gente vê o futebol brasileiro, tem uma sombra de que vai se abrir uma porta, vem a mesma história de sempre. Então fica aqui o meu cartão. Só uma informação sobre o Neymar na Liga Francesa, ele tem 37 jogos, 34 gols, 21 assistências. Ele tem participação em 55 gols em 37 jogos. Para ele conseguir ser vaiado é porque ele errou muito. E eu li aqui, antes de chegar também, que o Leonardo deu uma entrevista para a rádio falando que
não está resolvida a relação Neymar-PSG, entendeu? Palavras do Leonardo. E vou citar aqui o Homo Políticos, fala, Vladimir, você está reticente com Jesus. De fato, ele não reinventou a roda, mas o fato é que ele simplesmente resgatou o futebol brasileiro de verdade. Amém. Põe o time em campo e diz, ataquem, façam gol. Eu quero citar aqui... Agora, só o detalhe em cima do Neymar, e se deixar ele jogar, e ele focado, se estiver bem fisicamente curado, ainda vão bater palma para ele. Aí ele é craque. Isso aí ninguém duvida. Eu quero cumprimentar aqui o Eduardo. Quarta-feira joga com o Real Madrid. Isso. Quero cumprimentar aqui o Eduardo Carvalho, o Ademilson, que mandaram um tweet. Aqui o Munamaz em homenagem ao Joaquim Fúrio. O professor Vieira, sempre com a gente. Um grande abraço. Bruna e Júnior, pedindo um abraço especial para o Brasil. O Thiago Tag mandou fotinha do jornal com o Palmeiras campeão do mundo em sua homenagem ao Joaquim Fúrio. Paulo Vernini. Eduardo Scutari, Mundial, Eduardo Antônio de Cavalcante, só explicando para ele que apenas o tobogã do Pacaembu não é tombado, quer dizer, não é tombado, então ali você pode modificar, o resto da estrutura tem que ser respeitada. E a Rita Ram pede um abraço aqui para os primos dela vascaínos e diz que aqui a bancada corintiana dá nisso. O Palmeiras ganhou um fôlego com o Mano, mas já vai começar a perder novamente. É voo de galinha ou de porco? Tiago Tag, esses monstros corintianos estão secando o título mundial do Palmeiras, escreve aqui. Foi você, mas com razão. Eu não, pô. Eu não sou nascido dessa época que eles foram. Aí a Renata Pedini mandou mensagem aqui também, viu? Então, agora vou dar voz aqui também. Na pista, Renata Pedini. Por último, ao Paulo Pacheco, aproveitar a bancada corintiana e perguntar, o Carille tem algo a agregar no time do Corinthians? Diga, Juca, que foi. Olha, ele realmente andou fazendo milagre, né, com o pouco time que tinha, mas no momento está devendo. O campeonato do Corinthians é a Copa Sul-Americana. É a chance que o Corinthians tem. Não vai ser fácil. Achar que vai pegar o Independiente Del Valle, não vai ser fácil. Nada é fácil para o Corinthians. Mas é o campeonato que o Corinthians tem. A chance de disputar um título e ganhar. Pode terminar o ano sendo o único time de São Paulo que 2 vezes gritou campeão esse ano. No estadual e no Continental. Pô, quero te ouvir também, Basílio. Aí escreve o João Batista aqui. E aí, o que esperar do Corinthians? Esperar que ele tem que se voltar praticamente para a Sul-Americana. Mas eu acredito que da chave do Corinthians sai o campeão. O Rivelino eu gostei, porque o Rivelino veio uns dias. Eu acho que tem que melhorar muito, porque mostrou que vem mostrando. Está devendo. Se melhorar... Quando o time que oscila, você não sabe como vai jogar. Muito. Mas abriu mão, praticamente, eu achei que abriu mão do brasileiro para chegar lá perto. E tem que ser campeão da Sul-Americana para de fato, é um título que o Corinthians não tem, né? Tem lá seu chance. Não tem a grande chance, principalmente para Libertadores. Na visão de todo o continente, menos na nossa, a Copa Sul-Americana é mais importante que a Copa do Brasil. Bom, e nosso Arthur Friedenreich, este tuiteiro que assina com o nome tão significativo do nosso futebol, escreve: Friedenreich foi artilheiro do Campeonato Paulista de 17 pelo Ipiranga. Sim, jogou no Ipiranga. Muito bacana, Henrique Dizem Santini o maior artilheiro também. da história do futebol brasileiro. Os números não são oficiais, né? 1.300 gols, 1.500 gols, mas não existe registro disso, de fato. Você tinha falado do Daniel Alves, que não gosta das declarações dele. Algumas eu gosto, viu, Juca? Eu também. Eu, em regra, não gosto. Eu acho que ele, quando ele dá entrevista, ele dá muito mais entrevista como popstar do que como jogador de futebol. Mas eu acho que ele é uma pessoa bem simples, pelo jeito que ele vive. Mas ele muito simples. Passa as férias e eu admiro muito o fato de ele dispensar um media training, declarações pré-fabricadas. Sempre é bom isso. Que tem sido um tédio no futebol. Eu adoro muito, espero que ele repense, que jogue na lateral, que ele é um monstro na lateral. Eu confesso para você que toda a rodagem dele não era para ele ter perdido assim e ter ido nessa linha. É ruim para ele. Será que ele não tentou tirar um pouco o foco, essa pressão que está existindo mesmo? Mas seria inevitável, né, Basílio, chegar do jeito que ele chegou. Na verdade, a bola está com ele. Não, e depois a crítica que ele fez, que a imprensa está aí só para criticar, para criar dificuldade. O papel do jornalista não é criar facilidade para ninguém. Nunca foi. Senhores, muito obrigado. Vitor Ernesto Biner, aquele abraço. Valeu. Juca, obrigado uma vez mais. Para mim sempre é muito bom. É nóis. Sempre um prazer. Obrigado. Rivelino, nem se fala, hein? Tá meio corneteiro hoje, hein? Veio pilhado. Ele gosta do Corinthians que a gente não gosta e vai nessa. Bom, o nosso encerramento de hoje será uma homenagem a Anísio Campos, que faleceu no último sábado, aos 86 anos. Anísio faz parte da história do automobilismo brasileiro, foi piloto em um dos seus melhores momentos, contemporâneo de nomes como José Carlos Patti, Emerson e o Cio Fittipaldi,
uma referência quando se fala em design automotivo. Os mais velhos provavelmente sonharam com carros desenhados por ele. O famoso Puma GT, por exemplo. Deixa eu ver aqui, Furi lembra, eu tenho certeza que lembra. Anísio também foi pintor, fotógrafo, artista plástico. Há disponível, aliás, na internet um documentário muito bacana, feito pela filha dele, que conta essa bonita trajetória, chamado Homem Carro, produção de 2015. Muito obrigado pela companhia. Vem aí o Jornal da Cultura e, na sequência, o Roda Viva. Uma ótima semana a todos.